Uma das coisas mais empolgantes sobre o anime Keiji no Jitsurukusha, ou Kage no Jitsurukusha, né, foi sem sombra de dúvidas a aparição da Bruxa da Calamidade, cara. Aqui gerou muitas dúvidas sobre quem ela era, o que ela tinha a ver com o Cid, e isso se tornou ainda mais intensificado quando ela tomou conta do corpo da Claire. Ela tá dentro do corpo da Claire, da irmã do Cid. Lá no mangá isso aconteceu, e eu sei que vocês estão curiosos. Agora nesse novo volume da novel, a Claire já foi levada para um outro mundo junto com a Aurora, onde o culto dos diabolos estão totalmente envolvidos e as coisas começaram a ser abertas pra gente. Vamos conferir então um pouco disso tudo, desse primeiro capítulo do volume 5 de Kage no Jitsurukusha. Vem comigo, vamos nessa! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra quem não lembra, no passado, né, de Keiji, nós falamos de Claire, que tinha simplesmente desaparecido do colégio. Ela estava em um lugar completamente diferente e a Aurora estava tentando levar ela de volta para a escola, né? Só que sem contar nada para Claire, por causa de uma promessa que a Aurora fez pro Cid, que não contaria literalmente nada para ela. A Claire continuou a sua busca pela saída e suspirava numa das salas de aula da escola. Tudo ao seu redor estava cercado por nuvens. Não dava para dizer o que era, né? Era tudo nuvem branca, sem uma única alma além dela lá. Ela, inclusive, já estava impaciente, porque a Aurora dizia há maior tempão pra ela: não, falta pouco pra te tirar daqui, pra tu sair daqui. Só que, mano, ela tava lá tentando fazer o quê? A expansão de uma lacuna, que basicamente era criar uma brecha para poder retornar a Claire pro mundo dela. Só que levaria tempo, porque o poder mágico da Claire não era forte o suficiente para isso, não se comparava ao da Aurora. E olha que, embora possa não parecer, ela é uma das alunas com mais poder mágico da academia, hein? O nível da academia tá decadente de poder mágico. O geral tá fraquinho. A Claire então perguntou aonde ela estava, só que a Aurora não respondia e ela ficou suspirando novamente porque tinha muitas coisas que ela não conseguia entender ainda. Pô, a gente entende isso. A garota foi parar no meio do nada, literalmente sem explicação nenhuma, com a Bruxa da Calamidade dentro do corpo. Quem não ficaria sem saber nada? Pô, até eu ia ficar nervoso. Lá na sala de aula, então, sentada, de pernas cruzadas, ela notou uma inconsistência no mundo. Algo estava tocando as suas pernas. E olhando mais de perto, ela percebeu que era um braço meio transparente. Era alguém que estava segurando ela. Um braço humano que começou a encher de sangue. E agarrou o pé da Claire. A Claire então se levantou, sacudiu a perna para se livrar desse braço aí. E depois de escorregar o braço, né, tirar ele lá, o braço caiu no chão. Só que aí, como se crescesse dele um corpo, começou a aparecer uma pessoa banhada de sangue. Era um homem que tinha olhos fundos e uma grande ferida no peito. E ele estava claramente morto. A Aurora explicou que esse tipo de pessoa era um espectro, um dos heróis que ficou preso na eternidade desse lugar, que ele veio para cá no passado. Então pediu para Claire para libertar ele. A Claire colocou um pouco do seu poder mágico no seu punho, mesmo sem ela saber, e deu um soco no fantasma. Quando ela fez isso, ele foi despedaçado por todo esse golpe. A Aurora começou a se preocupar pelo fato de que, se os fantasmas já estão começando a aparecer, isso significa que o selo está enfraquecido no lugar. Só que ela ainda não falou o que era e qual era esse lugar. A Claire continuou a lutar contra esses fantasmas, então ela simplesmente esperava que a Aurora terminasse o que ela estava fazendo enquanto derrotava outros fantasmas. Os espectros tornaram-se cada vez mais frequentes e as nuvens brancas começaram a aumentar. A Claire sentia uma presença atrás dela e quando ela se virou, lá estava um cara parado com uma túnica preta. Esse cara aí, o rosto dele estava coberto por uma máscara e a Claire, teve que recuar um pouco. Ela ficou um pouco de guarda, só que a posição dela estava estranha porque ela estava acostumada a lutar só com a espada e ela não estava com a espada lá, ela deixou no quarto. Então, enquanto o homem que tinha uma espada e parecia acostumada a usar essa espada estava na frente dela, a Claire estava tentando se segurar. Só que em um piscar de olhos, o cara desapareceu, irmão. Ela conseguiu até desviar do ataque dele no último momento e tentou se distanciar mais. Só que o homem, o manto preto, ele não permitiu isso, ele continuou diminuindo a distância dos dois, continuou atacando. E depois de levar um golpe, a Claire tentou se levantar, ela estava lá com os pés tremendo, estava nervosa. Embora ela tenha levado um bom golpe, parecia que ela ainda era capaz de lutar mesmo assim. Só que além disso, não parecia que o homem queria matar ela, porque senão ele teria matado, teria tido um golpe fatal. Então provavelmente ele queria capturar a Claire. A Aurora então falou com ela dentro da sua cabeça, falando como se ela fosse perder essa luta.
Pô, mas a Claire ficou bolada e rapidamente o homem se empurrou, encurtou a distância entre eles. Então a Aurora resolveu emprestar o seu poder para Claire mais uma vez. Tudo aconteceu muito rápido. O homem, que já estava ali cara a cara com a Claire, foi repentinamente arremessado para longe por alguns tentáculos vermelhos. E esses tentáculos apareceram sobre o pé da Claire, justamente que eles estavam se movendo como se estivessem vivos. Era o poder da Aurora que ela já usou contra o Cid, cara. O poder de manipular o sangue. A Claire olhou para cima e o homem de túnica preta, de máscara, ainda estava de pé. Sangue escorreu pela bochecha dele e a sua máscara foi rasgada agora. Esse homem era alguém que ela já tinha visto antes quando estava no seu período de estágio entre os cavaleiros. Era o Visconde Jen, o comandante da 4ª divisão do 3º grupo de cavaleiros. Só que essa identidade dele era uma identidade falsa. Na verdade, ele era uma criança nomeada Jean, porque a identidade verdadeira dele era aquela com o sorriso sombrio. Pois é, esse era o nome, aquela com o sorriso sombrio. Né? Os tentáculos da Claire também entraram em modo de batalha, mas por algum motivo eles não tinham força o suficiente que eles tinham exibido há um tempo atrás. Foi quando a Aurora comunicou que talvez o poder mágico dela tivesse fraco, provavelmente teria acabado. Foi aí então que algo clicou, algo aconteceu. O som, como se fosse um vidro quebrando, foi envolvido no lugar e uma parte do mundo cercada de nuvens se quebrou, estilhaçou. Desse lugar apareceu alguém. Era uma linda mulher fera vestindo uma roupa preta com uma linda cauda e orelhas douradas. Ela pousou na frente da Claire e desviou um ataque de espada do sorriso sombrio com uma estranha névoa escura também. O impacto foi tão forte que fez o sorriso sombrio sair voando pro lado, tá ligado? E embora o movimento em si parecesse leve, a sua força era de algum motivo avassaladora. Tu já sabe quem é essa mulher que eu tô falando, né? Essa mulher com a erva negra que tinha um olhar calmo e frio era a Zeta, cara. Porque o Cid já tinha falado com a Zeta pra Zeta ficar de olho na Claire. E ela não ia deixar a Claire de bobeira, né? Então ela foi lá olhar. A Claire ficou tão surpresa e o quão inesperado foi ouvi-la falar nervosamente. Por causa disso, ela deu um passo para trás, mantendo a distância. A Zeta então disse que nesse momento ela tinha vindo para salvar a Claire, porque ela não podia deixar o culto dos diabolos levar ela embora, tá ligado? Então a névoa preta começou a brilhar por um instante e no instante seguinte a Zeta já estava atrás da nossa querida Claire. Então ela agarrou a Claire pela gola da camisa e jogou ela direto dentro da brecha dimensional. A Claire deu um grito, só que foi engolido junto, né? Sugado pela brecha e desapareceu. Assim, apenas a Zeta e o sorriso Dark, sorriso negro aí, permaneceram nesse mundo. O Jen, aquele com o sorriso sombrio, encarou a Zeta e ele imaginou que os Shadowsgarden fossem se intrometer. O culto agora, como a gente já tinha falado antes em outro vídeo, tá totalmente cauteloso por conta dos Shadowsgarden, porque eles têm medo de que a organização acabe com os planos de reviver o braço direito dos diabolos. E depois de falar isso, ele se posicionou com a sua espada, enquanto a Zeta apenas encarava ele sem muito interesse de combate. Naquele momento, o poder mágico da Zeta estourou, tá ligado? E o poder era tão grande e denso que fez com que o sorriso sombrio caísse de joelhos. De repente, lágrimas negras começaram a sair dos olhos dele, né? Dos ouvidos dele, cada lugar, cada um dos orifícios, nariz, boca, ouvido, tudo, saiu uma névoa negra até que finalmente o seu corpo explodisse por completo. Então ela se virou e falou com o espaço vazio, onde havia nada à vista. Mas em resposta à sua voz, o espaço ali começou a se distorcer e dele uma outra mulher saiu, com cabelo rosa, meio louro aí, vestindo a roupa justa preta também. Era Victoria, pois é, a Victoria veio de lá. E ela caiu de joelhos em reverência a Zeta. Ela dizia que confirmou a presença da Aurora dentro do corpo da Claire, e então elas resolveram manter o plano de acordo com o que o Cid tinha pedido para Zeta, porque eles falaram antes, a gente comentou no vídeo passado. Né? A Victoria juntou as duas mãos na frente dela, na frente do peito, né? Como se estivesse rezando, e a Zeta se transformou numa fumaça preta e desapareceu, enquanto a Victoria ficou ali, acenando um adeus com um sorriso. Logo depois disso tudo, a Claire saiu da sala dos professores lá com um suspiro. Ela passou pelo menos 1 hora recebendo uma palestra aí de um dos professores dela, tá falando pra caraca no ouvido dela. Ela podia ouvir até as vozes dos alunos de longe, mas não tinha ninguém no corredor. Apenas os seus passos podiam ser ouvidos. Ela exigia da Aurora o que foi tudo aquilo, explicação. A Claire já tinha contado pro professor justamente sobre estar num espaço estranho, sobre as pessoas que atacaram ela e depois dela escapar e cair em cima dele. Só que ele não acreditou em nada, absolutamente nada. Além do mais, ele estava prestes a chamar um psicólogo para ela, porque achou que a mina já estava ficando maluca das ideias. Só que a Aurora ainda forçava em não falar nada, porque ela não podia dizer nada, por não querer colocar a Claire em perigo. Né? No corredor, aonde pensou que não tinha mais ninguém, né, além dela, uma garota de cabelos prateados apareceu, Alexa Midgar, princesa do reino de Midgar.
Observando a Claire com seus profundos olhos vermelhos como interesse, a expressão da Claire começou a endurecer, né, ficar um pouco mais rígida. A Alexa tinha achado a Claire porque elas queriam conversar, né, ela queria falar com ela, mas a Claire acabou recusando no primeiro momento isso aí. Enquanto a Alexa desviava o olhar, estava um pouco, né, desconfortável com isso, a Claire respondia instantaneamente. Só que dessa vez, a Alexa resolveu se impor, estalou a língua, botou ali para fora. E quando ela falou das semelhanças entre o Sid e a Claire, pô, ela desabrochou como se fosse uma florzinha, feito uma margarida, né, uma rosa brotando. E assim as duas então caminharam com os braços em volta do ombro do outro ali, felizes da vida, na iluminação pela luz do entardecer, né? Ela ficou toda boba. Elas foram então para uma sala especial, onde poderiam entrar apenas pessoas com influência. A Alexa acendeu uma lâmpada para iluminar essa sala aí, deixar ela mais elegante, e as duas estavam sozinhas nessa sala gigante. A Alexa olhou para Claire novamente. Era uma mulher bonita, com olhos vermelhos, cabelos pretos, e também tinha um bom estudo de esgrima. Além do mais, ainda tinha sido dito que a habilidade dela havia crescido a tal ponto que ela já estava num período probatório entre os cavaleiros. A Alexa então começou a falar que sabia sobre as buscas da Claire, e jogou na mesa todos os papéis que ela tinha encontrado no quarto da Claire sobre a pesquisa dos diabolos. A Claire ficou em silêncio, né? Ficou meio bolada no início, mas em silêncio. E aí desviou o olhar. Ela olhava pro nada, como se estivesse falando com alguém, que simplesmente não estava realmente ali. Depois de um tempo, ela balançou a cabeça e a Alexa ficou surpresa porque não entendeu nada. Só que não parecia que a Claire estava falando com ela, né? Porque ela estava falando com a Aurora que estava lá. Só que pra Alexa a gente sabe que ela estava olhando pro espaço vazio na sala. Então, por mais ridículo que pudesse parecer, a Claire apresentou a Aurora pra Alexa. A Alexa tentou prestar atenção, abrir, fechar o olho, fazer de tudo, mas não conseguia ver absolutamente nada. E ao ver a Claire falando enquanto parecia que estava vendo alguém ali, cara, ela não conseguia ver ninguém. A Alexa então começou a se arrepender um pouco de ter dito que acreditaria na Claire. Quando a Claire terminou de contar tudo o que havia acontecido com ela, já era noite do lado de fora, né? A gente podia ouvir só o barulho das lamparinas lá na sala. E depois de tomar um gole da xícara de café, a Alexa suspirou e viu que, mesmo que parecesse impossível ou loucura, tudo se encaixava perfeitamente. O Jardim das Sombras, o culto dos diabolos, tudo que estava acontecendo na escola, tudo era encaixado. Embora a verdade seja difícil de acreditar logicamente em fantasmas, a Alexa olhou para o sofá onde não havia ninguém mais uma vez, e apesar disso ela reconhecia o nome, a bruxa da calamidade, a Aurora. Isso porque os guardas, os generais do culto, já mencionaram esse nome de alguma forma. Só que nem mesmo a Claire tinha certeza sobre se a Aurora tinha algo a ver com o culto dos diabolos ou não. Ela havia tentado investigar, mas não encontrou muitas informações sobre ela. A única coisa que ficou registrada mesmo, certo, era que era uma mulher que causou um grande desastre no mundo. A Claire então perguntou diretamente lá ao fantasma que estava do lado dela que tipo de bagunça a Aurora tinha feito, né? E a Aurora disse que ela exterminou uma raça chamada Orcs. Aparentemente ela não gostou muito não, tava com desgosto de ver esses caras e acabou com eles. E também disse que foi ela quem rabiscou no escudo sagrado de Aedes, que agora estava perdido pelo mundo, ninguém tinha encontrado. Aparentemente ela não sabia que esse escudo era tão famoso assim, né? Mas ainda deixando esse assunto de fantasma de lado, a Alexa resolveu falar sobre o que era mais importante. Só que a Aurora ainda estava lá dizendo que tinha muitas histórias para contar sobre a sua lenda e tal, mas deixa para depois, né? A Claire deu um cortezinho nela. Então a Alexa tossiu e mudou de assunto. A ideia era primeiro revelar todo o mistério desse caso que estava acontecendo na escola, onde, para quem não lembra, alguns estudantes estavam desaparecendo sem motivo nenhum, simplesmente só sumiam. A Claire finalmente ficou séria novamente, e foi quando a Alexa falou que vivenciou exatamente a mesma coisa que a Claire por ter ficado presa num espaço cheio de nuvens. Isso aí também já aconteceu na novel. Ela explicou, a Alexa falando, que foi quando ela estava na época do santuário. Em outras palavras, algo semelhante ao que aconteceu no santuário estava acontecendo nessa escola. E aquele cara com quem a Claire lutou, né, o Sorriso Sombrio, era com certeza um membro do culto dos diabolos. Ela até ressaltou, né, falou que era o Visconde Dean, da 3ª Divisão de Cavaleiros. E aí a Alexa concordou, sim, para ser honesto, era já esperado que houvessem membros do culto infiltrados na Ordem dos Cavaleiros. E agora era mais uma outra razão para ter cuidado com eles. Foi então que o pensamento veio, pá, estalou na mente. Nessa escola, como pelo fato de estar acontecendo a mesma coisa que aconteceu no santuário, significa que a situação também pode ser exatamente a mesma situação. Em outras palavras, era provável que o demônio dos diabolos estava selado dentro da escola, cara.
Bingo! Ela matou a charada, elas começaram a matar isso aí. Lógico que o Cid já sabia disso tudo, mas, pô, só delas começarem a descobrir já é um baita negócio pra gente, cara. Pô, é absurdo. As duas, então, começaram a pensar de uma forma certa ali, que mesmo enquanto elas falam, o culto tá operando nas sombras de uma forma secreta. E o Jardim das Sombras também deve estar tramando alguma coisa pra deter o culto, porque eles sabem que são inimigos. As duas teriam que fazer algo antes que mais vítimas continuassem aparecendo. E depois de ouvir as palavras de Alexa, a Claire pensou por um momento e disse: e se a gente deixar isso tudo pro Jardim das Sombras, né, pro Shadows Garden fazer? Só que ainda assim, eles não sabiam muito sobre o Shadows Garden. E pela falta de informações é muito mais fácil você ficar desconfiado, né? É difícil confiar no grupo por causa disso. Então as duas resolveram se ajudar. A Claire ajudaria a que elas conseguissem descobrir sobre o Shadows Garden e a Alexa descobriria mais sobre a Aurora e sobre o selo mágico que estava na mão da Claire que ela já tinha mostrado. A voz da Alexa começou a tremer por um tempo. Ela só não queria ver a sua irmã balançando a espada como se estivesse possuída por alguma coisa no final das contas. E a Rose então seguiu seu próprio caminho, deixando ela sozinha. E ela nunca confiou em Natsumi, então ela não contava nada pra ela. A Claire estendeu a mão pra Alexa e pegou ela flexivelmente. Dava pra sentir o calor aconchegante vindo dela. A Alexa retribuía esse aperto com igual força e as duas começaram a sorrir juntas. Enquanto isso, um certo fantasminha camarada aí chamado Aurora tava lá olhando para as duas pensando que elas eram realmente parecidas. No final das contas, as coisas estavam chegando mais próximas de serem descobertas pelas duas ali, cara. Será que a Claire, essa que é a pergunta que não quer calar, será que a Claire e a Alexia podem descobrir que o Cid é na verdade o Shadow? Que esse é o cara mais brabo de todos, que tá no comando por trás do Shadows Garden? Bom, isso é uma coisa que até eu tô ansioso pra poder ler essa continuação, pra trazer aqui pra vocês. Pô, a gente tá sempre trocando ideias sobre esses pouquinhos de informações, sobre vários assuntos que estão acontecendo nessa obra, principalmente nesse lançamento novo. E pra você que tá chegando agora, não me conhece, quer acompanhar por aqui, prazer, sou o Binas. E mano, chega com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, que tá sempre saindo vídeo novo de Cage. Você vai poder acompanhar tudo, além do anime, cara. Pô, olha que bom, vai saber muita informação que não foi trazida pro anime pra gente ainda. Então, vem com a gente, cara, você não vai se arrepender. Informação aqui não falta. Tamo junto sempre, galera. Muito obrigado sempre por essa força. Vocês são incríveis, vocês são maravilhosos, são demais. E sempre fortalecem muito o canal, fortalecem a mim. Sem vocês eu não sou nada, não estaria aqui, cara. Aquele beijão no coração, cara, aquele forte abraço aconchegante em cada um de vocês. E eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Até a próxima, valeu!